embora a igreja só apareça no capítulo 2, esse capítulo 1 de Atos tem vários elementos que nos falam do funcionamento da igreja, embora ainda não fosse igreja, né? Eles fazem coisas aqui que são princípios importantes para nós. Um deles é a oração. Por 2 vezes aqui nós vemos a oração nesse capítulo, e em todo o livro de Atos a oração vai aparecer várias vezes. Sempre que eles tinham que tomar uma decisão, eles oravam. E às vezes nós nos esquecemos da importância da oração, e ainda principalmente em assembleia, né? A gente vê tanta dificuldade hoje para nós orarmos, e ainda mais juntos, né? A oração juntos é importante. Eles oravam aqui quando aparecem no cenáculo, versículo 13, e entrando no cenáculo, subiram ao cenáculo onde habitavam, ou onde permaneciam, né? Seria a palavra mais correta aqui, porque eles não moravam todos no cenáculo. Onde reuniam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o zelador, e Judas de Tiago. Todos esses perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Eles oravam. E uma outra coisa interessante, também é um princípio também aqui, eles se reuniam no cenáculo. Fisicamente, o cenáculo é o 2º ou 3º andar de uma casa. E isso tem um princípio importante para nós também, que é a separação do nível das coisas desse mundo. A Assembleia deve estar separada das coisas desse mundo, sem se envolver nas coisas desse mundo. Outra coisa importante aqui também são as mulheres. Ele menciona as mulheres. Depois nós vamos aprender mais adiante no funcionamento da Assembleia que as mulheres permanecem caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, como Paulo ensina em 1 Coríntios 14. Mas elas são importantes, porque elas estavam em oração junto com esses irmãos aqui, com todos. Eles perseveravam unanimemente em orações e súplicas com as mulheres. Com as mulheres. Não era uma reunião de homens. Outra coisa importante também, e isso tem a ver depois com o funcionamento da Assembleia, unanimemente. Quando existe unanimidade, existe paz e existe crescimento, porque sempre que existe falta de entendimento, discórdia, opiniões conflitantes, perde-se mais tempo e mais energia em debater opiniões do que em orar e buscar saber qual é a vontade de Deus. E aqui eles estavam orando unanimemente. Essa palavra unanimemente, ela vai ser encontrada outras vezes também no Novo Testamento. A unanimidade nos fala de guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Esse versículo 14 aqui tem um ponto importantíssimo, principalmente nós que viemos, a maioria de nós, né? A maioria de nós veio de uma tradição católica romana, e no catolicismo romano uma ênfase muito grande é dada a Maria, que é chamada inclusive de Mãe de Deus. Essa vai ser a última vez que nós vamos ver o nome de Maria na Bíblia. No versículo 14. Ela não vai aparecer mais daqui para frente, embora alguns aleguem que a mulher perseguida em Apocalipse 12, se não me engano, seja Maria. Isso não tem fundamento algum, porque ali é Israel. Ali nos fala de Israel durante o tempo de tribulação. Mas aqui Maria, então, ela é vista pela última vez, e ela está junto com as mulheres
orando. Ninguém está orando a Maria. Maria está orando junto com os irmãos e com as irmãs a Deus. Ninguém está ali para orar a ela, né? Estavam todos reunidos para orar a Maria. Não, eles estavam todos orando a Deus. E ela estava junto, orando a Deus. O outro detalhe é que ela é chamada aqui de mãe de Jesus. Em nenhum lugar nas Escrituras Maria é chamada mãe de Deus, porque seria absurdo Deus eterno ter uma mãe humana. Embora o Senhor Jesus seja Deus, que se fez homem, ele não teve uma mãe humana como Deus, apenas como homem, quando ele foi concebido do Espírito Santo no ventre de Maria. Mas antes disso ele já existia. E se Maria é mãe de Deus, então quem é a mãe de Maria, né? A gente podia perguntar. Alguém muito mais na hierarquia acima de Deus. Mas de jeito algum. A Maria era finita, como todo ser humano, ela teve um começo. Ela não era eterna. E Deus é eterno. E nós não podemos pensar jamais em limitar a divindade à humanidade. Apesar do Senhor Jesus sendo Deus, sendo em forma de Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus. Ele não deixou de ser Deus. Ele apenas assumiu a forma de servo e passou a ser semelhante aos homens, ao vir em um corpo de carne, porém sem pecado. E é interessante nós vermos isso porque existem muitas doutrinas, né? A própria doutrina católica de Maria, mãe de Deus, ela surgiu numa tentativa de se combater aqueles que negavam a divindade de Cristo, alguma coisa assim. Então, por causa de um erro, cria-se outro erro. Mas o Senhor Jesus sempre foi Deus, nunca tinha sido homem antes, se fez homem, assumiu, deixou a forma de Deus, não deixou a divindade, não deixou de ser igual a Deus, mas lá em Filipenses 2 fala, sendo em forma de Deus. Mas ele deixou a forma de Deus. Para assumir que forma? A forma de um servo. Então aquele que sempre foi obedecido e nunca obedeceu ninguém, em toda a eternidade, ele, ao assumir a forma de um servo, tomar o formato de um servo, ele precisou aprender obediência. Isso nós aprendemos também, nós lemos isso no Novo Testamento. Ele aprendeu obediência, uma coisa que ele nunca tinha aprendido antes, porque ele estava agora na forma de um servo, e um servo perfeito, porque um servo, ele só é perfeito se ele não tiver pensamentos próprios. Imagine você ter um empregado ou um servo, o que seria a perfeição em termos de servo? Tudo que ele faz é aquilo que é a vontade do seu Senhor. Ele não tem vontade própria. A vontade dele é a vontade do seu Senhor. E assim foi o Senhor Jesus aqui nesse mundo, na forma de servo. A falta de entendimento disso também, em algumas religiões, o coloca como um ser abaixo da divindade, porque acha que ele então nunca poderia ser Deus se ele tinha que obedecer ao Pai, né? Mas isso aí é não entender a ordem das coisas na qual ele se colocou aqui nesse mundo como homem. Mas voltando a Maria, então, ela jamais é mãe de Deus. Ela é mãe, sim, de Jesus. E a sequência do versículo diz que, e com seus irmãos, irmãos de quem? Irmãos de Jesus. Obviamente eles não foram gerados pelo Espírito Santo, como foi o Senhor Jesus, mas foram gerados de Maria e de seu esposo. Então ele tinha também outros irmãos, e esses irmãos são citados em outras passagens dos evangelhos, o que também contradiz a doutrina católica de Maria sempre virgem.
Essa doutrina diz que Maria não teve uma concepção para o nascimento do Senhor Jesus, o que é correto. Ela realmente era virgem quando foi concebido o Senhor no seu ventre do Espírito Santo. Mas depois disso, ela teve filhos. Ela coabitou com o seu marido José normalmente, como um casal normal. E teve filhos. E a tentativa que se faz é de dizer que esses irmãos não eram irmãos, eram primos. Mas tudo isso é para tentar colocar Maria num pedestal, numa posição de alguém que é sobre-humano, alguém que está fora da natureza humana. E assim então passa-se a render graças e a glorificar Maria, que acaba tomando em algumas ocasiões um lugar até acima do próprio Senhor Jesus na adoração cristã, principalmente no mundo católico. Na realidade, fizeram ela casa. Depois de começar a ter a oposição dos gnósticos, que negavam a divindade de Deus, que eles vieram com essa ideia de Maria é mãe de Deus, e usando o que os filósofos gostam de fazer, que é chegar a uma conclusão através de palavras, então a conclusão é essa. Maria é mãe de Jesus. E Jesus é Deus. Portanto, Maria é mãe de Deus. E sendo Maria mãe de Deus, Jesus também é Deus. Agora, eles não pararam aí. Eles continuaram depois. Eles fizeram ela subir até os céus. E hoje ela está sentada à direita de Deus. Mas não parou aí. A doutrina católica vai mais longe ainda. Eles dizem o seguinte: se você vai, peca, pede perdão a Deus, você vai a Deus. Deus tem ódio do pecado, aborrece o pecado e é severo. Então o que você faz? Ao invés de pedir a Jesus perdão, porque ele vai punir o que você errou, vai para a mãe dele e a mãe dele intercede por você. A mãe de Jesus falando para Jesus, perdoe, aí ele tem que perdoar porque tem que obedecer. E chegar a esse ponto. Ninguém conhece essa doutrina para obedecer e chegar a esse ponto. Então o que significa isso? Significa que é muito fácil nós chegarmos a uma conclusão na palavra de Deus usando filosofia, usando pensamento humano. A palavra de Deus não é entendida por esforço humano, por comparações, por axiomas ou coisas assim. A palavra de Deus nos é revelada pelo Espírito Santo e pela palavra. Pela palavra. Não é só o Espírito Santo, como alguns também fazem entre os pentecostais, por exemplo, em que a autoridade máxima hoje entre os pentecostais não é a palavra de Deus, é o Espírito Santo. Se alguém no meio deles lá falar que o Espírito Santo revelou alguma coisa, não interessa mais, fecha a palavra de Deus, que é quem está falando é Deus. Como nós estamos pisando em terreno extremamente perigoso, porque não é isso que a palavra ensina. Jamais o Espírito Santo iria levar o homem a ensinar alguma coisa que é oposta ao que a palavra de Deus ensina. Então, o que nós temos que entender é o seguinte: o que o irmão falou, se então nós vamos adorar Maria porque ela foi a mãe de Jesus e a mãe de Deus, e a mãe de Maria também não tem ponto nisso aí nós começamos a ir para trás, nós vamos terminar falando que Eva tem que ser adorada, porque ela é a mãe de todos. Acontece que o ponto não é que Maria é a mãe de Deus no sentido, ela é a mãe de Jesus, o homem veio com carne, porque ela foi, e aí nós temos que tomar cuidado também quando falamos a respeito de Maria, porque nós podemos ir para o outro lado de falar dela de um modo menosprezando. E na palavra fala, o anjo quando aparece ela fala, bendita és entre as mulheres, ela é bendita entre as mulheres, mais do que todos, porque Deus escolheu a essa mulher para conceder no ventre dela aquele que iria salvar o mundo. Porém, o final da raça humana, do Adão caído, é em Cristo, não é em Maria. Maria não é o começo da nova geração, da nova criação de Deus. Jesus é o começo da nova criação, que foi concebido
de uma mulher virgem, sem pecado, sem humano, porém, sem pecado dos humanos. Porém, ela era bendita entre as mulheres, porque Deus escolheu essa mulher e separou ela de uma coisa que viria a ser, então, obra de Deus, que só Deus podia fazer. Então, nós não vamos dizer que Maria, não. Ela é realmente a mãe de Jesus. Ela é aquela que amamentou aquela criança, aquela que cuidou dessa criança até que chegasse a idade de estar com 12 anos ensinando os mestres de Deus. E ela assistia a tudo isso e guardava isso no seu coração. Então, ela teve o exercício dela com Deus e nós vamos encontrar com ela nos céus como um irmão em Cristo, uma irmã em Cristo. E ela não vai ter uma posição no céu diferente da nossa, porque ela foi perdoada pelo mesmo Salvador. Porque quando ela se dirige a esse respeito, a quem ela nasceu, assim, o meu Salvador, ela chama o Senhor Jesus de Salvador dela também. Ela não fala o meu filho que tem que me obedecer, mas aí é a loucura do homem. A loucura do homem que vai criando conclusões, chegando a conclusões humanas, e baseado nessas conclusões, então começa a chegar no ponto da própria negação de que Deus é e criando ideias que são estapafúrdias, ideias de ordem, de pessoas que falam é possível dizer que são sábios. No mundo são chamados de sábios. Quantas vezes nós vamos falar, que papa, não sabe que pessoa e tal. Mas só o fato da posição que ele está tomando já indica que ele é totalmente ignorante a respeito do que Deus é. Porque ele não era para estar nessa posição de conhecer quem Deus é. Então, realmente, Maria, da parte de Deus, tem sim, bendita entre as mulheres. Bendita é o fruto do nosso ventre. Porém, em nenhum ponto, na palavra de Deus, pede-se que se ajoelhe diante de qualquer um desses seres humanos. Pedro, Paulo, Maria, e aí vai. Pode nomear quem você quiser. Porque não há nenhum nome dado entre os homens, porque ele não pode ser senão o nome que é Jesus Cristo, Salvador do mundo. Isso é importante. Agora, esse elo de conexão para essa nova coisa que vai começar no capítulo 2, aqui é interessante nós ficarmos mais aqui, eu acho que é interessante. O finalzinho de Lucas, nós temos que ler sempre Atos, conectando com Lucas. Se nós vemos o último capítulo de Lucas, nós vamos ver que isso aqui começa da onde parou lá. Vamos ver, cara, Lucas capítulo 26. Vamos lá. 24. Lucas 24. Depois de ter encontrado com aqueles dois em Emaús, no caminho, se revelava a eles, falava para eles a respeito de todas as coisas que da beira deles estavam escritas, começando por Moisés, os profetas, pelos salmos, que abriu o entendimento deles e desviam. Aqui, quando ele se coloca diante dos discípulos, ele fala, se coloca no livro da vida, naquela casa, e ele se põe no meio deles, como a palavra, pensando que era um espírito, ele fala, não, eu sou espírito e tal, e aí no versículo 44, Lucas 24, 44. E disse: são estas as palavras que Jesus disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. E em seu nome se pregasse ao arrependimento, remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém.
E destas coisas sois vós testemunhas, e eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E levou-nos fora até Betânia, e levantando as suas mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi levado ao céu. Adorando eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. Estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. E isso não é a mesma coisa. Se nós lemos a narrativa em Mateus, essa passagem, nós vamos ver que fala uma outra coisa. Não é a mesma coisa. Em Mateus, agora sim, Mateus 28. Os 11 discípulos, 16, e os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte de Piscina e Piscina. E quando os viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém. Isso que Mateus está falando aqui não é a passagem que Lucas está falando. Veja que aqui eles estavam na Galiléia. E na passagem de Lucas eles estavam em Jerusalém. É que o Senhor Jesus, quando Pedro foi provado, o Senhor Jesus avisou ele que iria fazer essas coisas. Efésios 26, se não me engano. 26. Versículo 31. Mateus 26, 31. Então Jesus lhes disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim. E está escrito: primeiro o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Ele avisou que iria para a Galiléia encontrar com ele. Isso é, esses 40 dias que o Senhor Jesus, depois de ressuscitado, se apresentou a eles e ficou com eles. No final dos 40 dias, eles já estavam em Jerusalém. O Senhor Jesus então deu essa comissão aqui de dar livre para as nações, é com respeito aos gentios, em Mateus. Em Lucas, é com respeito aos judeus e gentios, que é o que nós vamos ver Pedro fazendo em Atos 2, 8, em que ele fala a respeito de Deus, o que Deus está fazendo em relação a Israel, ou seja, pregando agora aos israelitas a rejeição que houve quanto ao Messias, que eles têm que se arrepender e crer. E Paulo também faz isso. Ele prega a primeira vez que fala dele pregando, ele está na sinagoga, ele pega a palavra e começa a falar: varões israelitas, irmãos e todos tementes a Deus. E aí prega a mesma coisa que Pedro falou, da culpa deles terem rejeitado o seu Messias, mas ele só não fala irmãos israelitas como Pedro, ele fala de todos aqueles que temem a Deus. Isso inclui então os gentios. E aí é que nós vemos que Pedro entendeu isso depois. Eles não entendiam nada disso nessa primeira fase, porque eles só vão entender isso mais tarde, quando Deus mostra que existe diferença entre judeu e gentio com respeito ao Evangelho. E aí Paulo passa aí para os gentios, quando finalmente os judeus rejeitam, Paulo fala: e agora em diante, que vai e fica pegando os gentios, e Pedro continua sendo chamado apóstolo dos judeus. Mas não que se divergisse em um tomasse e não eu vou ficar com essa parte do negócio e ficar com aquela parte do negócio. Não, eles estavam fazendo isso com isso, era a obra de Deus. E em harmonia eles faziam isso. E Pedro, em suas cartas, sempre faz menção de que ele é a testemunha ocular, auditiva, tátil,
da presença do Senhor aqui na terra. João fala a mesma coisa também. Nós vemos nas cartas de João que ele fala que os nossos olhos viram, que nossos ouvidos ouviram, porque nossas mãos tocaram com respeito à palavra da vida. Ou seja, com respeito a Deus. Isso falamos e testificamos. Eles são testemunhas oculares de Jesus. Já Paulo não podia falar isso, porque ele não tinha sido uma testemunha ocular. Mas João e Pedro tinham. E eles testificavam essas coisas e anunciavam essas coisas. E também estavam no monte da transfiguração. E ouviram uma voz do Senhor. E dos céus falou: esse é meu filho amado, em quem me compraram. Esse testemunho era necessário uma base, fundamento dos apóstolos. Testemunho colocado, então, e aí então os profetas, apóstolos profetas, começam a levantar as paredes em cima desse fundamento, que é a doutrina dos apóstolos e dos profetas do Novo Testamento. Então, essa fase de transição aqui, apesar de haver pequenas nuances, como eu não falou de orar, ele não tinha nenhum entendimento do que era igreja. Nem do inteiro. Porque isso tem que estiver esclarecido aqui, nós vemos em Lucas, que abriu o entendimento, é o entendimento das Escrituras. Mas, para entender que Jesus era o Messias que tinha sido rejeitado. O entendimento do corpo de Cristo aqui na terra só vem com a descida de Cristo. E é agora o próximo começar. E aí então começa todo um crescimento, como se tivesse começado uma coisa que todos tiveram que aprender de novo. Não adiantava nada os 12 apóstolos pegarem o que eles sabiam do judaísmo e transformar isso em prática na igreja. Exemplo disso nós vemos logo em seguida no capítulo 2, quando Pedro e Tiago estavam andando, um homem aleijado, pedindo esmola, e Pedro fala: dinheiro não tenho para dar, mas uma coisa eu digo, levanta e anda. Ele levantou e andou, e todo mundo começou a ver, então ele levantou, começaram a fazer milagres, e aí então eles foram chamados, e aí mandaram eles ficarem quietos e não falar mais desse nome. E nós vamos ver a reação de Pedro. Na primeira vez que acontece isso, na segunda já é um pouco mais com o entendimento que eles estão fazendo. E isso é porque, aos poucos, eles foram aprendendo da parte de Deus, que o Espírito Santo agora habitava entre eles e neles, como funciona a igreja. E aí então, logo em seguida, nós vamos ver que Atos começa a haver um problema. Já começa com outras dúvidas, então começa a haver discussão, aí os discípulos, os apóstolos, começam a ficar sobrecarregados porque resolver o problema de todos, e aí então começa a haver também. Coisa está acontecendo, não somos mais 3 mil, 5, 10, 15, e dali a pouco, como é que vai ficar isso? Vamos fazer uma organização? Vamos fazer. Não. É o Espírito Santo que guia isso, que é o que nós vemos nessa carta. Na realidade, o irmão fala que comenta esse termo, esse título dessa carta, Atos dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos, é um título colocado pelos homens. O original não tem mais escrito Atos dos Apóstolos. Lucas, não tem isso. Começa no versículo 1, que aliás não tem divisão de versículo. O versículo é uma coisa que os homens fizeram para facilitar o mundo. Mas, o irmão até comenta, o Kelly, ele fala. Esse livro, Atos dos Apóstolos, está longe de descrever o que esse livro realmente é. Eu dá a impressão que é só um livro que vai descrever os Atos dos Apóstolos. Na realidade, seria o melhor título: Os Atos dos Apóstolos pelo Espírito Santo. Ou seja, os Atos do Espírito Santo dos Apóstolos. Nessa parte. E nós vamos ver aqui o Espírito Santo orientando, guiando e dirigindo para que viesse a funcionar a igreja de Deus aqui na terra como dirigida por Deus, não por homens. Que é o que nós vamos ver na cristandade. O homem tomando conta, dirigindo e dando as coisas de Deus sem nenhum entendimento do que está fazendo. Eu digo que tem entendimento porque eu vou dizer que nós temos o
Santo tem o seu lugar aqui, ele honra isso. E aí é que nós temos falhas, às vezes eu falo besteira, depois eu não sou capaz, irmãos, às vezes eu falo uma coisa, um momento corrido, você fala um negócio, não é bem assim, nem é que eu vou falar melhor, você fala um negócio, eu vou lá, volto lá em casa, dou uma lidinha, e ele é realmente terrível. Se é uma coisa que compromete na parte dos meus irmãos, eu falo um negócio, não é isso. Aconteceu, recentemente aconteceu, enquanto eu falava no negócio, ele continuou falando, não quero comer assim. Agora, o que é isso? Quer dizer que nós não falamos? Não sei. Mas acontece que o Espírito Santo pode nos dar. E eles não fazem nada. Ninguém falhou aqui? Ninguém. Pedro é repreendido publicamente por Paulo. Paulo tem que pedir perdão porque ele falou mal do sumo sacerdote. E assim vai. Paulo foi para Jerusalém desobedecendo o que era para fazer, quis ir para lá e acabou Roma e acabou sendo preso lá. E aí o que nós temos no final da carta é interessante isso, que os Atos dos Apóstolos, ou são os Apóstolos, terminam com Paulo em Roma preso. Estamos vendo o catolicismo romano, que tem essa doutrina de Bíblia, essa herança eclesiástica que vai passando de um para outro. O único apóstolo que a palavra de Deus nos mostra que esteve em Roma foi esse que ficou na cadeia. E quando ele estava lá na cadeia, o cristianismo já existia em Roma, ou seja, ele nunca tinha pisado na cruz, pode ser o primeiro papo. Só eles podem explicar isso. Mas ele ensinou tem a vida de cada homem se sujeita a quem tem que se sujeitar, ou ao Espírito Santo, ou à vontade humana, ou à autoridade humana. Mas, se nós nos submetermos à autoridade de Deus, à Sua palavra e ao Espírito Santo, então Deus está pronto para nos ensinar. Versículo Lucas. Lucas 11. Versículo 13. Lucas 11, versículo 13. Pois, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Voltando lá no Lucas 24, Lucas 24. Versículo 49. Lucas 24, 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Esse versículo 14 do nosso capítulo, que essa fase, né, foi o tempo que eles, vamos dizer assim, que eles tiveram aqui, versículo 14, orando, unanimemente perseveravam em oração, pedindo a ajuda do Espírito Santo, porque até então não tinha cumprido isso. Então eles se uniam para pedir, lógico, entre outras coisas, né, que eles oraram, era esse tempo que nós vemos que o Senhor falou sobre o Pai dar o Espírito Santo a que se pediam. E nós vemos que Atos 2,
existe o cumprimento desse tempo. Atos 2, o Espírito Santo veio no dia de Pentecostes, eles estavam outra vez no mesmo lugar que lá, né? Atos 2, 1, só que eles estavam reunidos no mesmo lugar, que onde eles estavam, sempre reuniam, esse cenáculo aí. Então, em Atos 2 aconteceu que eles estavam lá, outra vez, só que daí o Espírito Santo veio. E daí, uma vez que o Espírito Santo veio, eles pararam de pedir o Espírito Santo. Então, hoje, seria incorreto, ou seria não, é incorreto alguém pedir o Espírito Santo, porque isso já aconteceu. Teria o mesmo que, se é que posso dizer assim, uma cadeira, fala assim, por favor, me transforme numa cadeira. Isso não é uma cadeira. Então, o Espírito Santo, uma vez que ele veio ali em Atos 2, ele permanece, ele está já. Então ninguém deve nunca pedir o Espírito Santo, porque ele já está. Porque o que acontece é que quando nós ouvimos o Evangelho lá em Efésios 1, 13. Efésios 1, 13. Meu 12 também. Efésios 1, versículo 12. Com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade. Ouviram a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fosse batizados com o Espírito Santo, não fosse selados com o Espírito Santo, da promessa, ao primor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Então nós ouvimos o Evangelho, a pregação do Evangelho, cremos, somos selados, porque o Espírito Santo já está aqui, ninguém precisa pedir. Eu queria agora que você tem que falar, agora você tem que pedir o Espírito Santo. Isso é um erro doutrinal, é mais um erro no sistema pentecostal, né, que a pessoa tem que pedir, tem que ter alguma manifestação, algum sintoma, sei lá, para saber que receber o Espírito Santo. Isso é um erro terrível. Então, os irmãos ali em Atos, quando eles receberam o Espírito Santo, né, veio o Espírito Santo em Atos 2, eles pararam de pedir o Espírito Santo. Porque aquele versículo lá de Lucas e outras passagens também dos Evangelhos, quando cita esse tipo de assunto que o Senhor menciona, Fala em João também na promessa do Espírito Santo que viria. Então, uma vez que ele veio, eles pararam. Não teve o tempo de eles pedirem, teve. Existiu uma fase que eles ficaram pedindo. Mas uma vez que o Espírito Santo veio, eles pararam de pedir o Espírito Santo. Então, nós vivemos um tempo que nós não oramos pedindo o Espírito Santo. Nós já temos uma vez crido no Evangelho, nós somos selados do Espírito Santo. Essa prática, depois que o Senhor Jesus ressuscitou, ou ele depois subiu aos céus, alguns grupos falam que eles permaneceram no tempo. Eu creio que nessa fase de transição, aqui é muito difícil eles ainda continuarem, mesmo depois do Pentecostes, a se colocar às vezes no tempo, né? Porém, as práticas que eles citam nesse capítulo aqui, uma delas, por exemplo, essa nós vamos escolher o outro apóstolo que ia tomar o lugar de Judas, falou sobre Matias. A escolha tem muito pouco a ver, uma vez o irmão comentou sobre isso, que não lembro de todas, no Velho Testamento, quando eles decidiam alguma coisa, eles usavam o ínimo, e que a Bíblia não descreve isso. Não sabe o que é. Isso aqui tem assim, era uma tábua, né? E que eles haviam um jeito de jogar ela para saber como se fosse um dado, para decidir sobre essa coisa. E aqui nós vemos fazendo isso, eles lançam de sortes, eles jogam o dado, né? Lançaram o dado e caiu sobre Matias. E muitos usam isso para uma. Então,
é o jeito de fazer hoje a coisa. Não consegue decidir uma coisa aqui, ó, vamos fazer tal coisa, ou não, vamos agradável, vamos ver o que o senhor quer. Não é assim, coisa, não tem o Espírito Santo. Eles não tinham aqui, nesse capítulo aqui, em que eles estavam escolhendo o substituto, né, aquele que ia tomar o lugar daquele que se matou, né, Judas, agora, eles lançaram dados porque era o costume judeu de fazer isso. E também é o versículo 26 que eu estou falando. E lançando-lhes sortes, caiu a sorte sobre Matias. E continue, por voto comum, foi encontrado por um obrigatório. Não é só lançar o dado, mas também o voto comum. Todos aceitaram isso, concordaram. Então, essa transição que nós estamos vivendo aqui vai acabar agora, no capítulo 2, sendo tomada por um evento totalmente novo aqui na face da terra, que é o Espírito Santo vir a ficar entre os homens, não, nos homens. Aquilo que crê, ele vem e habita, é o que nós vemos que o irmão deu em Efésios, o Espírito Santo como um ser. Resgate, né? Para resgate, propriedade de Deus, está dizendo assim, ó, esse é a minha propriedade, os selados, os carimbados, por assim dizer, propriedade de Deus. Uma lei que não nos toca. Podemos cair? Podemos. Podemos fazer ele pecar? Podemos, com uma capacidade muito boa para isso. Mas nós não perdemos a nossa salvação. Então vamos pecar, já que ele não quer, vamos fazer tudo errado. Não. Porque quem tem o Espírito Santo não pensa assim. Ele tem o Espírito Santo, pessoa divina, ele habitando. Se ele anda no Espírito, ele não vai pensar assim. Agora, quando ele pensa na carne, sim, ele vai pensar, pessoalmente, não é tanto faz não. Porque tudo que você plantar, é aqui que você vai colher. Lá não sai não terminar. Você vai colher agora. Se plantar e fizer aqui, é aqui que vai. Mas, a graça de Deus nos mantém. Erramos tantas vezes, todo dia. Se formos ficar habitando só nas nossas falhas todo dia, não tem nada a fazer, vamos ficar os mais miseráveis de todos esses tempos. Mas se nós, dia a dia, confessamos os nossos pecados, entendemos que é uma afronta a Deus, Ele nos dá paz, Ele nos dá total libertação desse jugo que o homem velho tinha, o homem incrédulo tem, de consciência privada sem caminho de volta. O cristão tem a graça de Deus restaurando quando cai e mantendo na terra